Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Em Busca da Verdade. Você que aprecia bons conteúdos, como sempre falo, está no local certo, tá? Então já aproveite, pessoal, para dar uma curtida no vídeo, né? Deixe lá seu comentário, ative as notificações em todas e também não se esqueça de compartilhar os meus vídeos, tá? Bom, assim você vai estar ajudando o canal a crescer, né? E a levar os meus conteúdos para mais pessoas. Como o próprio nome do canal diz, tá? É o canal Em Busca da Verdade, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, tá? O vídeo de hoje vai ser um videozinho mais curto. Ultimamente eu tenho feito lives, tá? E nessa última live, pessoal, eu gravei um vídeo, aliás, uma live, perdão, expondo as 5 vias, né, sobre a existência de Deus em Santo Tomás de Aquino, tá? As 5 vias, tá certo? Então, você, se quiser, já pode ir lá, obviamente, depois de assistir esse vídeo, depois de curtir, depois de comentar, depois de compartilhar, você vai lá e assista, tá bom? Essa live, que já tem no meu canal, tá bom? Mas hoje eu vou expor, aliás, eu vou gravar uma série de vídeos, tá? De 5, expondo cada uma das vias, tá? Então, pela ordem que Santo Tomás colocou, né? Aqui na Suma Teológica, então eu estou aqui com a Suma Teológica, tá bom? Esse vídeo, essa obra aqui, né, bem espessa, tá? Mas é bem robusta, mas também é extremamente gostosa de ler, porque Santo Tomás ele escreve aqui em artigo, ele coloca algumas objeções sobre algo, depois ele vai dar uma solução sobre algo, tá? Então realmente é muito prazeroso ler a Suma Teológica, pessoal, realmente é um espetáculo. Trouxe também um livro aqui da Metafísica, que o movimento, o que a gente entende de movimento, tá? Ato, potência, a gente encontra aqui em Aristóteles, tá? Na Metafísica, e trouxe também esse livro aqui, que eu já até demonstrei ele, né? Mostrei, aliás, aqui no meu canal, né? O livro do Eduardo Feser, Uma Refutação ao Neoateísmo. Nesse livro aqui, né? O autor, né? Ele vai expor os erros graves, tá? E erros basilares que muitos filósofos cometeram, né, ao negar a existência de Deus. Então, como a gente vai ver aqui, tá? Essa sequência aqui, tá? Sobre a existência de Deus, começando, né, pela via do movimento, tá bom? Então, São Tomás, ele já começa assim, tá bom? Só um atributo que deram a Santo Tomás, né? Que é assim, né? Santo Tomás é o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. Realmente, Santo Tomás ele é certamente a maior mente que já pisou aqui, o maior filósofo que já pisou aqui nesse planeta, tá? É claro, sem jogar fora, obviamente, Sócrates, Platão, Aristóteles, que foram, digamos que, os mestres de Santo Tomás, mas ele realmente ele fez todo esse trabalho, tá? Filosófico, teológico, que realmente culminou na sua Suma Teológica, que é a principal obra de São Tomás, né? Na Suma Teológica, nessa editora aqui, Eclésia, são 5 volumes, tá? Esse aqui é só o primeiro, tá? Então, quando terminar esse aqui, já vou para outro e assim, né, terminar, ler toda essa obra. Se sair alguém tossindo aí, tá? Se o áudio captar, me parece que vai captar, a minha filha que está tossindo bastante, uma tosse alérgica ela tem, já foi medicada, mas ainda não passou, tá bom? Então vamos rezar para que essa tosse realmente, o remédio faça, né, jus, para que ela melhore, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar, tá
bom? A primeira via e mais manifesta é a procedente do movimento. Para a gente entender, né, quando Santo Tomás fala aqui de movimento, é o que ele vai se referir ato e potência, tá? Exemplo, ato é aquilo que é, potência é aquilo que pode vir a ser, tá bom? Ato é o que é, potência é aquilo que pode vir a ser. Exemplo, essa caneca aqui, ela está em ato, tá? Mas ela tem a potência de tornar-se fragmento. Mas para que ela se torne fragmento, é necessário que um movente anterior, um ato anterior, né, torne ela fragmento. Ela por si só ela não tem não tem nela a essência, a capacidade de tornar-se um fragmento por ela mesma. Ela pode cair, fragmentar-se toda, mas não ela só, tem que ter um movente anterior a ela, tá bom? Perdão. Então, Santo Tomás vai falar, vai expor sobre essa questão, né? Ato e potência. Ato que é potência é aquilo que pode vir a ser, tá bom? Então, só enfatizando, né? Aquilo que se move, ela não pode mover-se por si mesmo. Tem que ter um ser, né, anterior para que mova aquele objeto, aquele ser que tem a potencialidade de mover-se, tá certo? Então, o que Santo Tomás vai falar, né? O nosso sentido, e é verificado, né, certo pelos nossos sentidos, que alguns seres são movidos neste mundo. Me parece que a nossa razão, nossos sentidos, eles mesmos entendem que alguma coisa nesse mundo se move. Enquanto eu estou falando aqui, né, eu estou me movendo, meus dedos aqui estão movendo, meus lábios estão movendo e por aí vai. Então, nosso sentido, ele capta que alguma coisa no mundo se move, tá? Porque nada é movido senão enquanto potencial, relativamente àquilo que é movido. E um ser enquanto em ato. Ele se move enquanto em ato, tá? Então, eu estou aqui, né, me movendo, mas eu estou em ato, tá? Pois mover-se é senão levar alguma coisa da potência ao ato. Assim, já São Tomás aqui vai citar a quentura, né, a temperatura, né, o cálido atual, como o fogo, torna-se a madeira cálido potencial, em cálido atual e dessa maneira a move e altera. Ou seja, o fogo, tá? Ele pode tornar a madeira quente, porque a madeira tem a potência de tornar-se quente. Mas a madeira ela não irá tornar-se quente por ela mesma. Tem que ter algo, tem que ter esse ser que a torne quente. E que Santo Tomás vai falar que é o cálido. Essa quentura ela pode, né, tornar-se a madeira que tem a possibilidade de ficar quente, tá? Então, tem algo anterior, né, que torna a madeira quente. E esse algo aqui que ele vai falar é o cálido, né? Ora, não é possível uma coisa estar em ato e potência no mesmo ponto de vista, mas só em pontos de vista diversos, pois o cálido atual não pode ser simultaneamente cálido potencial, mas é frio em potência. Ou seja, o cálido, o quente, ele não pode estar, né, simultaneamente, né, sob o mesmo aspecto, quente e frio. Tá? Ele não, sob o mesmo aspecto, ele não pode. Tá bom? Ele tem a potência de vir a ser frio, mas enquanto ele está cálido, enquanto ele está quente, ele está em ato, certo? Logo, é impossível uma coisa ser motora e movida ou mover-se a si própria, no ponto de vista e do mesmo modo, pois tudo o que é movido há de ser por outro, se, portanto, o motor
também se move, é necessário, né, que seja movido por outro, e este por outro. Ora, não se pode assim proceder até o infinito, porque não haveria nenhum primeiro motor e, por consequência, outro qualquer, pois os motores segundos não movem senão movidos pelo primeiro, como não move o báculo sem ser movido pela mão. Logo, é necessário chegar a um primeiro motor de nenhum outro movido, ao qual todos dão o nome de Deus. Então, o que Santo Tomás vai falar é o seguinte, tá? Nenhum motor, né? Ele vai citar que o motor, tá? Ele move-se a si mesmo, tá? Tudo que move, tudo que se move, ele é movido por um ato externo a ele, tá? Exemplo, eu estou aqui me movendo, tá? Os meus neurônios vão estar trabalhando ali, né? Para que os meus movimentos, né, que têm a potência de se mover, estão se movendo. Mas eu não tenho, tá? A capacidade de mover a mim próprio. Logo, isso é real, que eu não poderia, tá, vir à existência por mim mesmo. A minha essência não me dá essa capacidade do não existir vir a existir, né, por mim mesmo. Foi necessário que um movente anterior movesse para que eu viesse, tornasse, né, esse ser que eu sou, tá? Ou seja, os meus pais foram os moventes na qual, né, eu sou movido. Então, tudo no mundo a gente consegue entender, né, sobre esse ponto de vista. Né? Aliás, não é um ponto de vista sobre essa necessidade, tá? Sobre algo básico, tá bom? Então, tudo isso, né, tudo o que se move tem um movente anterior. Ora, mas como Santo Tomás, próprio Aristóteles, ele vai falar que então a gente não pode retroceder ao infinito. A gente não tem como retroceder ao infinito. Por quê? Se tudo que se move tem algo que o moveu, então se eu isso aqui esse aqui foi movido por esse foi movido por esse. Então nós não tem como a gente chegar ao infinito. Por quê? Porque é simples. Porque é necessário que haja, né, esse primeiro motor que ele move, mas ele mesmo não é movido. Porque se esse motor, se ele for movido por outro, então nós voltamos novamente a uma cadeia anterior, a um movente anterior. Então é necessário, tá, que haja esse primeiro motor, como diz Santo Tomás, como diz Aristóteles. É necessário que haja esse primeiro motor, que ele mesmo, né, ele não é móvel, ele é imóvel, é o primeiro motor imóvel, tá? Então, esse primeiro motor imóvel ele é necessário, por quê? Porque se ele não estiver imóvel, se ele não for imóvel, ele é movido por outro. E aí, novamente, a gente volta a, a essa questão, né, que é impossível chegar ao infinito. E, no entanto, a gente consegue captar pelos nossos sentidos, pelo nosso raciocínio, tá? E a nossa inteligência, ela capta essa verdade necessária, tá? Que se a gente entende, né? Ou se a gente vai analisar e ver que não tem esse primeiro motor imóvel, né? Então a gente volta, vai voltando, mas se algo começou, né? Se o cosmos ele começou, tá? Então como é que a gente vai voltar ao infinito se teve um começo? Porque se não existe se a gente vai voltando e não tem um começo, como é que eu estou aqui? Como é que eu estou falando para vocês aí? Como é que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então,
São Tomás, né, ele vai deixar bem claro que existe esse primeiro motor, né, no qual todos vão chamar esse primeiro motor imóvel, tá, de Deus. Bom, então pessoal, esse aqui é o primeiro, né, argumento, né, sobre a existência de Deus, o primeiro motor imóvel. Essa primeira via é muito bela, né, é muito bela, aliás, todas elas são belas. Eu até falo, tá, como eu estava comentando outro dia, tá, que para mim não seria necessário, tá, estudar as provas da existência de Deus para provar que Deus existe, para eu entender que Deus existe. A minha fé, ela me leva a crer que Deus existe. Mas a minha razão, a minha inteligência, quando eu começo a entender, a ler e a entender, a minha inteligência, ela vai conseguindo captar essa verdade necessária. Que a minha fé, ela já fica quase que em segundo plano para eu entender que Deus existe. Ora, porque a minha razão natural, a minha inteligência, ela grita aos meus olhos, aos meus sentidos, a minha inteligência, isso aqui grita sobre todo o meu ser, que isso é uma verdade, que isso aqui é real. Tá? Então, antes da minha fé, por mais que eu não tivesse fé, a minha razão, a minha inteligência já entenderia que isso aqui é real. Então, essa primeira via, esse primeiro motor que é necessário, realmente é muito bonito, né? Então, a existência de Deus, né? Eu até costumo falar, né? Até tem um vídeo aqui, né? Em que eu coloco o título é mais ou menos assim, tá? Deus existe? Parece que não, porque de fato Deus é, como ele vai falar lá para Moisés, né? Eu sou aquele que sou. Então Deus, ele é, tá? Mas também ele é, e por quê? Porque ele é pura existência. Ele não teve, né, outro que antecedeu a ele. Porque se tivesse um outro, ele não seria, né, o primeiro motor. Esse outro seria o primeiro motor. E por aí a gente voltava, a gente volta àquela cadeia novamente. Então, a nossa inteligência, ela capta essa verdade que se impõe, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a você que acompanha o meu canal. Não se esqueça, tá, de curtir esse vídeo, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Não se esqueça, perdão, de deixar seu comentário, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo, que será a segunda via, tá, da demonstração, tá, da existência de Deus, que será a causa eficiente, tá bom? A segunda demonstração sobre a existência de Deus é a causa eficiente. Outro argumento belíssimo, aliás, todos os 5 são belíssimos, tá bom? Que provam realmente que isso é irrefutável. Repito, a existência de Deus, você pode chamar do nome que você quiser. Repito, esse ser, tá? Mas o que nós chamamos de Deus, mas ele existe. Isso é impossível, não, até hoje ninguém conseguiu refutar. Muitos vão falar que Deus não existe, que é mera criação da mente humana, que a nossa mente humana é por conta de principalmente ali Karl Marx, né, por conta de uma série de problemas, de dificuldades, a nossa mente vai ali precisa, né, ter um acalento por tanta dificuldade que o ser humano passa, então cria essa imagem de Deus para tentar, né, se
se refugiar, buscar ali um refúgio para não sofrer tanto, né? Então, para tentar apaziguar, diga-se de passagem, né, esse sofrimento, tá? Mas isso aí é furada, tá? Isso é furada, tá bom? O que não deixa, o que não prova que Deus não existe nesse sentido, né? Só é uma perversão, na verdade, né, sobre a existência de Deus, sobre a forma com que nós conseguimos provar Deus. Então, Santo Tomás, né, esse doutor da igreja, esse mestre, ele realmente, sobre essas 5 vias aqui, ele deixa muito claro. Lembrando que Sócrates, Platão, Aristóteles, eles eram pagãos, mas já defendiam a ideia já, né? Que não é uma ideia, essa realidade de um Deus, tá? Como Sócrates fala, o Deus, né? Aristóteles vai falar sobre esse primeiro motor imóvel, sobre essa causa primeira que realmente isso chega a encher os nossos olhos, né? A nossa inteligência grita, às vezes até de felicidade por a gente saber que esse ser existe, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima via ou até uma live, se porventura, né, eu gravar uma live antes da segunda via, tá bom? Obrigado e tchau, tchau.